Para se variar o volume de som de um amplificador, ou o brilho de uma lâmpada, a velocidade de rotação de um motor, etc., é utilizado o dispositivo conhecido como resistor variável. Este dispositivo, através das variações de suas próprias resistências, conforme veremos a seguir, controla valores de tensão e de corrente de um circuito elétrico. O resistor variável possui um contato móvel, também chamado de cursor, que percorre um elemento resistivo de um extremo ao outro. Esse contato móvel é acoplado mecanicamente a um eixo rotativo, como vocês veem aqui, que permite o acionamento externo do cursor, com a finalidade de variar a resistência do componente. O aspecto físico de um resistor variável típico, veja bem, e o seu símbolo. Aqui nós temos o símbolo de um resistor, mas quando ele é variável, temos esse outro terminal, que é o terminal do meio, que pode fazer a variação. E aqui temos a resistência total entre os dois terminais laterais, que são os terminais ligados ao elemento resistivo, que fica de forma circular aqui dentro do invólucro. E esse terminal do meio está ligado a essa haste que, girando, esse elemento conectado ao pino central vai deslizar sobre a camada resistiva, alterando a resistência nesse terminal central. O resistor variável pode trabalhar de duas maneiras distintas, como reostato ou como potenciômetro. A diferença fundamental está no tipo de ligação efetuada em seus terminais. O resistor variável atua como reostato quando os terminais do cursor estiver ligado eletricamente a qualquer um dos outros terminais do resistor variável. Nesta condição, o reostato é composto de dois terminais apenas, pois o cursor, ligado a um dos extremos, forma um só terminal. Vejam aqui que se eu ligar o terminal do meio ao terminal da lateral, eu tenho um curto aqui entre os dois. Então eu tenho um terminal aqui e outro terminal aqui. Veja na figura aqui que representação gráfica que vamos usar para fazer os projetos, desenhando o resistor como um reostato. Ele vai estar ligado o pino central em uma das laterais, tanto faz em uma ou em outra. Através do acionamento do cursor pode-se variar a resistência do reostato desde 0 até o valor total do resistor variável. Observe aqui na figura que nós temos na figura A 0 ohms. Por que está 0 ohms nesse resistor? Porque o pino dessa lateral está conectado ao pino da outra lateral. Aquilo que a gente viu na nossa aula prática anterior, vocês podem observar aqui que temos 0 de resistência nesse caso. E ao contrário, se levarmos ou girarmos o elemento rotativo até a outra extremidade, teremos a resistência máxima, pois o pino está ligado ao final do elemento resistivo. Teremos então a resistência máxima do resistor, que aqui no caso, nesse exemplo, é 10.000 ohms. E aqui no exemplo C, nós temos o resistor com 5.000 ohms. Por quê? Porque o elemento que está variando está no centro do resistor de 10.000, tendo assim 5.000 ohms para esse lado e 5.000 para aquele. E como esse lado aqui está ligado diretamente, então temos 0 daqui até o centro, um pino só. Contamos apenas esses 5.000 aqui, 5.000 ohms. O resistor variável estará trabalhando como potenciômetro se os terminais estiverem ligados a pontos distintos do circuito elétrico. Ou seja,
Não deverão existir ligações diretas entre os terminais do resistor variável, como ocorre com os reostatos. A função de potenciômetro. Como é o funcionamento? Temos aqui um resistor de 10.000, se medirmos dessa extremidade até essa extremidade, que são os dois pinos laterais do potenciômetro, do resistor variável, teremos 10.000 ohms. Com o elemento variável todinho para essa lateral, teremos 0 ohms aqui, entre o pino central e essa lateral, e teremos 10.000 entre o pino central e esta outra lateral, meus amigos. Já nessa outra figura, nós podemos ver o contrário. Aqui o elemento variável foi até a outra lateral, permitindo que tivesse 0 ohms entre essas duas laterais, entre esses dois pinos, e 10.000 ohms entre esses outros dois pinos. Vejam só a variação. E aqui nós já temos 10.000 ohms o resistor total e temos 5.000 ohms de cada lado, de um extremo do resistor até o pino central, do outro extremo até o pino central. Temos 5.000 de cada lado. Esse é o potenciômetro. E o potenciômetro caracteriza pela resistência constante entre os terminais extremos do resistor variável, independente da posição do cursor. Então, meus amigos, em um circuito eletrônico, se você quer que a resistência aqui fique contínua, você vai usar dessa forma. Não conecte esse pino aqui, senão vai variar a resistência total do resistor, como vimos anteriormente, como reostato. E aqui vamos variar apenas a resistência do pino central em relação aos dois extremos. Então, observem bem que tanto faz aqui em uma das figuras ou em outra, o valor da resistência entre os terminais extremos do potenciômetro é sempre igual a 10.000 ou 10k ohms, não importando a posição do cursor. Existe no comércio um tipo de resistor variável de tamanho bastante reduzido, conhecido pelo nome de tripote. Nós já vimos na aula anterior esse tipo de resistor. Os tripotes são usados em circuitos onde não se faz necessário o ajuste contínuo da resistência, razão pela qual são largamente utilizados em montagens com circuito impresso. Vamos falar um pouco aqui dos fusíveis. O fusível é um componente eletrônico que funciona como um dispositivo de proteção contra a elevação da corrente, sendo constituído por um fio metálico, cobre, por exemplo, montado em uma superfície isolante, como vocês podem ver aqui na figura. O suporte isolante pode ser de porcelana, de papelão, de vidro. Existem fusíveis nos mais variados modelos. Aqui coloquei esse como exemplo. O fusível utiliza o efeito térmico que a corrente produz ao percorrer o metal. Quando ocorre um aumento excessivo da corrente elétrica, provocado por um curto no circuito, por exemplo, o fio metálico do fusível se aquece devido ao efeito Joule, rompendo-se quando a sua temperatura atinge um ponto de fusão. Para que funcione adequadamente, o fusível deve ser ligado no circuito de maneira que toda a corrente fornecida pela fonte de alimentação passe pelo fusível. Assim, se o fio metálico do fusível for rompido, desfaz-se a corrente elétrica do circuito, protegendo-o contra o excesso de corrente que fatalmente irá danificar os componentes eletrônicos. Vou falar um pouco mais aqui sobre esse componente, o breadboard, o breadboard. Existem dois nomes distintos para essa peça. Essa peça nós vamos usar agora para frente em nosso curso. Vamos usar essa peça para fazer os nossos experimentos. Como funciona essa placa? Ela funciona da seguinte forma. Aqui você tem uma linha vermelha e um azul. Você pode ver o sinal de positivo no vermelho e o sinal de negativo no azul. Então, se a gente ligar um fio positivo aqui no vermelho, um fio negativo no azul, nós teremos toda essa linha de buraquinhos, de orifícios, com a tensão positiva. E toda essa linha do outro lado,
referente a essa linha azul, todos os buraquinhos, todos os furinhos terão a tensão negativa. Do outro lado, a mesma coisa, se ligarmos lá, é claro, pois esta parte não está conectada naquela outra. Então nós temos aqui uma conexão nesse sentido, ó, na linha, uma linha de conexão dos dois lados. Já aqui no centro, nós temos uma conexão não em linha. Aqui elas não são conectadas em linhas, aqui elas são conectadas em colunas. Veja aqui, o A, B, C, D e E, aqui ó, nessa coluna, estão todos conectados um ao outro. Mas aqui o 1 aqui não está conectado no 2. Então nós temos aqui tudo conectado, aqui tudo conectado, aqui tudo conectado, aqui tudo conectado. Aqui nós temos uma divisão, do outro lado a mesma coisa, tudo conectado, tudo conectado. Espero que vocês entendam como funciona esse Plotboard, porque nós vamos fazer alguns experimentos da agora para frente. Estamos entrando em uma fase do nosso curso, uma fase muito importante. Se vocês não prestarem muita atenção da agora para frente no que vamos fazer, vocês não serão capazes de produzir como eu faço, modificações em fontes ATX e tudo mais, porque para as modificações em fonte ATX eu uso a lei de Ohms. É a principal lei que eu uso ali, e os cálculos em corrente contínua e corrente alternada. E a partir de agora vamos começar, já na próxima aula, os nossos cálculos em corrente contínua com resistores e associações de resistores. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Dá um like aí no vídeo para ajudar nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, meus amigos. Tchau!